Meu gerente me demitiu na frente de todo mundo dizendo que eu não tinha perfil para atender a clientela deles. 6 meses depois, voltei como a maior compradora corporativa da empresa. 2 milhões de reais em pedidos. Quando ele veio me atender, eu cancelei tudo na cara dele. E olha, isso aconteceu depois de eu ter dedicado 3 anos da minha vida naquela empresa. 3 anos acordando às 5 da manhã, pegando ônibus lotado, trabalhando fins de semana e feriados. Eu realmente acreditava que aquele era meu lugar. Mas deixa eu voltar ao início dessa história, porque o que aconteceu naquele dia mudou completamente a minha vida. E não foi só sobre vingança. Foi sobre descobrir quem eu realmente era capaz de ser. Tudo começou numa manhã de segunda-feira. Eu trabalhava numa loja de móveis de luxo, sabe aquelas que vendem sofás de 50 mil reais e mesas de jantar que custam mais que um carro popular? Era exatamente esse o perfil. Eu era vendedora há 3 anos. Não era a melhor do time, confesso, mas também não era a pior. Sempre batia minhas metas, tinha bom relacionamento com os clientes, nunca recebi reclamação. Achava que estava tudo bem, sabe? Naquela segunda-feira, chegou um cliente novo, um empresário pelo jeito, terno caro, relógio que brilhava de longe, aquela postura de quem está acostumado a ser atendido. Ele estava procurando mobiliar o escritório inteiro da empresa dele. Eu me aproximei para atender, como sempre fazia. Mostrei os catálogos, expliquei sobre os materiais, falei dos prazos de entrega. O cara estava interessado, fazendo perguntas, anotando coisas no celular. Parecia que ia fechar negócio. Foi quando o gerente apareceu. Ele simplesmente entrou na conversa, me empurrou de lado literalmente e disse para o cliente: "Senhor, deixe que eu mesmo cuido do seu atendimento. A partir daqui, você vai ser atendido por mim pessoalmente." Eu fiquei ali parada, sem entender nada. O cliente olhou meio sem graça, mas não disse nada. O gerente continuou falando como se eu fosse invisível. Eu respirei fundo e voltei para o meu posto, tentando não fazer cena. Meia hora depois, o gerente me chamou na sala dele. Eu entrei achando que ia ser algum feedback sobre como melhorar o atendimento. Mas não. Ele estava com uma cara séria, braços cruzados, aquela postura intimidadora. Ele disse que precisava conversar comigo sobre meu futuro na empresa. Meu coração acelerou na hora. Eu perguntei se tinha feito algo errado. Ele respondeu que não era sobre erro. Era sobre adequação ao perfil da loja. Segundo ele, eu não tinha a aparência, a postura, nem a classe necessária para atender aquele nível de clientela. Ele disse isso olhando para mim de cima a baixo, com um desprezo que eu nunca vou esquecer, como se eu fosse inferior. Eu tentei argumentar. Falei dos meus 3 anos ali, das minhas vendas, dos elogios que já recebi de clientes. Ele me cortou no meio da frase e disse que a decisão estava tomada. Eu estava demitida. Pronto. Acabou. Mas não acabou ali. Ele não teve a decência de fazer isso de forma discreta. Ele me fez sair da sala dele, ir até o salão da loja na frente de todos os colegas e dos clientes que estavam lá, e anunciou alto para todo mundo ouvir. Ele disse: "Pessoal, a partir de agora ela não trabalha mais aqui. Ela não tem o perfil adequado para atender nossa clientela. Por favor, ignorem qualquer coisa que ela tenha dito." E virou as costas para mim. O silêncio que caiu naquele lugar foi ensurdecedor. Todos os meus colegas olharam para o chão, para os lados, para qualquer lugar menos para mim. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Eu estava completamente sozinha naquele momento. Eu senti meu rosto queimar de vergonha. Minhas mãos tremiam. Eu queria sumir dali, mas alguma coisa dentro de mim não deixou eu sair chorando. Eu respirei fundo, levantei a cabeça e olhei direto nos olhos daquele gerente miserável. E eu disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "Tudo bem, eu vou pegar minhas coisas e vou embora, mas eu volto aqui em 6 meses. E quando eu voltar, você vai ver quem não tem perfil. Podem anotar essa data." Ele deu uma risadinha de deboche. Alguns colegas também. Eu peguei minha bolsa, meu casaco e saí daquela loja com a cabeça erguida, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas eram lágrimas de raiva, não de fraqueza. Nos dias seguintes, eu fiquei em choque. Passava o dia no sofá, sem conseguir fazer nada. Mas depois de uma semana chorando, alguma coisa clicou na minha cabeça. Eu lembrei da promessa que fiz. 6 meses. Eu tinha 6 meses para provar que aquele idiota estava errado. E eu ia provar. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Eu comecei a mandar currículo para todo lado. Não só para lojas. Eu estava mirando mais alto.
Empresas de consultoria, startups, corporações, qualquer lugar que pudesse me dar uma chance de crescer rápido e mostrar meu valor. Depois de 2 meses e incontáveis entrevistas, eu consegui. Uma empresa de tecnologia estava precisando de alguém para o setor de aquisições corporativas. Eles precisavam de alguém que entendesse de fornecedores, negociação, relacionamento com parceiros. Eu não tinha experiência específica, mas convenci eles de que minha vivência em vendas era exatamente o que precisavam. Alguém que sabia o outro lado da mesa. Alguém que entendia como fornecedores pensam. Eles me deram uma chance. E cara, eu me joguei de cabeça naquele trabalho. Acordava às 5, estudava sobre o mercado, lia tudo sobre negociação, via vídeos, fazia cursos online. Eu estava obcecada em ser a melhor, em provar meu valor. Em 3 meses, eu já era a líder do meu setor. Consegui fechar parcerias que economizaram milhões para a empresa. Meu chefe me elogiava direto. Eu recebia aumento, promoção, reconhecimento. Pela primeira vez na vida, eu me senti valorizada de verdade. E então chegou o momento que eu estava esperando. A empresa precisava mobiliar 3 andares inteiros do novo escritório. Eles me deram carta branca para escolher o fornecedor. O orçamento, R$ 2 milhões. Eu não acreditei quando vi o valor aprovado. Eu sabia exatamente qual fornecedor eu ia visitar primeiro. Aquela loja de móveis de luxo. A loja que me demitiu. A loja onde eu prometi que voltaria. E eu ia voltar não como vendedora. Ia voltar como a cliente mais importante que eles teriam naquele ano. Eu me arrumei com todo cuidado naquele dia. Comprei um terno novo, sapato de grife, bolsa cara, fiz cabelo e maquiagem. Eu queria que quando eu entrasse naquela loja, ninguém duvidasse do meu perfil, do meu valor, da minha classe. Quando eu cheguei na frente da loja, meu coração estava disparado. 6 meses. Exatamente 6 meses desde aquele dia horrível. Eu tinha cumprido minha promessa. Respirei fundo, coloquei meu melhor sorriso profissional e empurrei aquela porta de vidro. A primeira pessoa que me viu foi uma das antigas colegas. Ela arregalou os olhos, mas não disse nada. Eu cumprimentei ela educadamente e pedi para falar com alguém sobre um grande pedido corporativo. Ela correu para chamar o gerente. E lá veio ele, o mesmo gerente, com aquele sorriso falso de vendedor, se aproximando rápido quando ouviu falar em pedido grande. Ele ainda não tinha me reconhecido. Eu estava diferente mesmo, mais confiante, mais poderosa, mais eu mesma. Quando ele chegou perto e me olhou no rosto, eu vi o exato momento que ele me reconheceu. O sorriso falso congelou, os olhos arregalaram, a cor sumiu do rosto dele. Ele ficou literalmente sem palavras por alguns segundos. Eu estendi a mão para cumprimentar, profissional, e disse: "Oi, lembra de mim? Vim fazer um orçamento para mobiliar 3 andares do escritório da minha empresa. Estamos falando de aproximadamente R$ 2 milhões. Você pode me atender?" Ele gaguejou, tentou se recompor. Começou a falar rápido sobre como seria um prazer atender, sobre como tinham as melhores opções, sobre como ele, pessoalmente, ia cuidar de tudo. Eu deixei ele falar. Deixei ele mostrar os catálogos. Passei 1 hora ali. Escolhi várias peças. Ele anotava tudo, calculava valores, oferecia descontos. Quanto mais ele se esforçava, mais eu percebia como aquele homem era patético, como ele media o valor das pessoas pelo tamanho da carteira delas. Quando ele terminou de montar a proposta, o valor estava lá, R$ 1.850.000. Ele estava suando, ansioso, praticamente implorando para eu fechar negócio. Aquela seria a maior venda do ano dele. Eu olhei para a proposta, olhei para ele e sorri. Um sorriso tranquilo, sereno, e disse: "Sabe, eu realmente gostei das peças. A proposta está ótima. Mas eu tenho um problema muito sério que não vai dar para resolver." Ele perguntou, nervoso, qual era o problema. Se era o preço, ele podia dar mais desconto. Se era o prazo, eles podiam acelerar. Se era qualquer coisa, ele resolvia. Eu balancei a cabeça e disse: "Não é nada disso. O problema é você." Eu olhei bem nos olhos dele e continuei: "Desculpa, mas você simplesmente não tem o perfil adequado para me atender. Não tem a postura, não tem a classe necessária para lidar com uma cliente do meu nível. Você entende, né?" O rosto dele ficou vermelho. As mãos tremeram segurando aquela proposta. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão e disse: "Não precisa argumentar.
A decisão já está tomada. Eu vou cancelar esse pedido e vou procurar outra loja. Uma que me valorize de verdade. Eu peguei minha bolsa, ajeitei meu terno e me virei para sair. Mas antes de passar pela porta, eu parei. Olhei para trás, para todos os vendedores que estavam assistindo aquela cena em silêncio e disse: "Vocês podem anotar essa data também." Eu saí daquela loja com a cabeça erguida. Dessa vez, sem nenhuma lágrima. Só com um sorriso verdadeiro no rosto. Porque eu tinha provado. Não para ele. Para mim mesma. Eu tinha perfil. Eu sempre tive. Só precisava estar no lugar certo. E sabe o que é mais engraçado? Eu fechei o contrato com outra loja de móveis no mesmo dia. Uma loja menor, onde fui atendida com respeito desde o primeiro segundo. Onde me trataram como pessoa, não como carteira ambulante. E o atendimento foi infinitamente melhor.